Olá, pessoal. Muitíssimo bom dia. Sejam muitíssimo bem-vindos, muitíssimo bem-vindas para mais uma live do Que Concursos de Direito Penal comigo, professor José Castanheira. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. É sempre uma grande honra poder ajudá-los nessa trajetória dos concursos públicos para que a gente acerte o maior número de questões e entenda o maior número de assuntos. Essa live está sendo gravada. Infelizmente, não vou poder interagir com vocês por conta desse motivo, dessa questão técnica de previamente estabelecê-la, mas peço a todos vocês que sempre interajam, me enviem dúvidas, questionamentos, sugestões, impressões, tudo que for pertinente. Meu Instagram está aqui embaixo, @castizé, estou sempre à disposição para a gente comentar assuntos jurídicos, tirar dúvidas e sempre interagir nesse sentido, beleza? Deixem, claro, seus comentários aqui, os seus likes e saibam que tem muitas outras lives por vir e também várias outras salvas no canal do Que Concursos, são ótimas, ajudam vocês na preparação não apenas para concursos que exigem direito penal, mas diversas outras disciplinas. Convido todos vocês a assistirem todas elas, beleza? Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. E a nossa temática de hoje é muito interessante, diz respeito ao assunto da parte geral do Código Penal, que é o conflito aparente de normas. A gente vai entender um pouco melhor os detalhes desse assunto, as hipóteses nas quais ele ocorre e resolver questões a respeito. Beleza? Vamos já, sem mais delongas, adicionar o material para que a gente comece a conversar a respeito. Lembrando que ele vai estar disponível no Drive, cujo link fica aqui embaixo, para acessar e baixar o material, para que vocês possam sempre revisar e ter contato com essa matéria. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nesse tema que é bastante interessante da aula de hoje. Vocês podem ver que não se trata de um conflito de leis penais apenas, é um conflito aparente de leis penais. E qual o motivo disso? Dessa nomenclatura tão chamativa? A razão é muito simples. O conflito, ele apenas parece acontecer. É apenas algo assemelhado à realidade, porque na prática, no fato, no caso concreto, uma das leis vai ter aplicação em detrimento, em prejuízo da outra. Então, o conflito ele é apenas aparente, porque na realidade há uma concretude, segundo os princípios para fins de se solucionar esse aparente conflito, vai haver a justificativa para a incidência única de apenas uma norma. Dessa forma, não é um conflito real. Não se tratam de duas normas que são validamente e pertinentemente aplicáveis àquele caso. Não, apenas uma delas é. E ele é aparente porque, quando a gente faz uma análise superficial, dá a impressão de que haveria a aplicabilidade de duas ou mais normas. Mas, na realidade, isso não ocorre porque o nosso ordenamento jurídico ele é rígido, ele é íntegro, ele traz a possibilidade de que a gente aplique apenas uma delas com justificativas regradas, doutrinárias e legais, como a gente vai ver. Dessa forma, é um conflito apenas aparente porque a aplicabilidade real vai se dar apenas de uma delas, e não de duas, três ou quatro. E a gente vai ver quais são os mecanismos para solucionar esse fato que superficialmente aparenta ser um conflito, mas que na verdade não é, como a gente vai ver e conferir os motivos. E se trata do conflito aparente de normas sempre relacionado às leis que estejam vigentes no momento. Ambas são válidas e vigentes: homicídio e feminicídio, invasão de domicílio e furto qualificado. São leis vigentes, são normas penais, especialmente penais, que no momento são aptas a serem aplicadas. E é por isso que elas têm um conflito aparente, apenas uma delas vai ter incidência naquele caso concreto. Isso é diferente daquela temática da sucessão de leis penais no tempo. Já conversamos sobre isso e tem uma live específica, uma aula apenas sobre esse assunto, salva no canal do Que Concursos. Convido vocês a buscarem por ela para assistirem também e adentrarem nesse assunto. A sucessão de leis penais no tempo diz respeito àquelas situações nas quais há uma gradação temporal e durante o percurso do tempo da persecução penal, comete-se o fato criminoso, pratica-se, posteriormente se processa, depois se julga, se cumpre pena, a gente tem uma sucessão, novas edições de leis penais. Por exemplo, o fato praticado sob a égide da Lei A, e durante o processamento a gente tem a Lei B, que trata do mesmo crime, do mesmo fato, depois a Lei C e depois a Lei D. E a depender do conteúdo, do teor material dessas leis, elas vão retroagir para alcançar o fato praticado ou não. E a grande chave para isso
é o conteúdo dele, se ele é benéfico ou não ao indivíduo. Caso ele seja benéfico, via de regra, nós teremos a incidência de um pressuposto, inclusive constitucional, da retroatividade benéfica da lei penal, visto que, tratando de maneira mais favorável a situação do indivíduo, essa lei posteriormente editada vai ter incidência anterior. Caso contrário, vamos supor, então, que a lei B seja mais favorável, ela vai ter incidência aqui no fato sobre a lei A, fato praticado sob a égide da lei A. Mas supondo que posteriormente a lei C foi editada e a lei C é mais grave, a lei C não vai retroagir para alcançar o fato praticado na égide da lei A. A gente vai permanecer com a lei B, sendo aplicável fenômeno que se chama de ultratividade da lei penal. Embora já revogada pela lei C, ela permanece a regir o fato ao qual ela aderiu, que foi o fato praticado sob a égide da lei A. E a gente tem uma aula específica sobre isso só, ilustrei isso, não se preocupem com essa temática em relação à aula de hoje, porque a gente vai falar aqui sobre o conflito aparente de normas, e não sobre a sucessão de leis penais no tempo. Mas eu só trouxe isso aqui porque é interessante diferenciar ambos. Não se trata, então, do surgimento de novas leis com conteúdo benéfico ou não ao indivíduo. A gente vai falar aqui de leis que estão vigentes no momento da prática da conduta e sobre como se decide qual vai ser incidente no caso, qual vai reger aquele fato, visto que ambas são aparentemente aplicáveis. Perfeito? Então vamos dar prosseguimento. Quais são os pressupostos do conflito aparente de leis ou de normas, de leis penais? São dois. A unidade de fato, ou seja, devem corresponder a um caso concreto específico, e não a situações abstratas, não a meras conjecturas, e, ao mesmo tempo, deve também, para que haja esse conflito aparente de normas, deve haver uma pluralidade de normas que, como eu já disse, são simultaneamente vigentes. Uma norma não pode ter sido revogada por outra, não pode ter sido extinta, ambas devem ter possibilidade de aplicação, para que elas sejam, evidentemente, aparentemente incidentes naquele caso concreto. Perfeito? Então, esses são os pressupostos. Unidade de fato, uma ocorrência única, um caso concreto, isolado, único, e a possibilidade, pelo menos à primeira vista, de que normas que estejam vigentes naquele momento, ou seja, válidas, surtindo seus efeitos, tenham aplicação àquele fato. E quais são as soluções para o conflito aparente de normas? Ou seja, numa situação em que a gente dá uma olhada, a gente não sabe qual vai ser a lei aplicável, porque aparentemente, isso aqui pode ser que seja uma violação de domicílio, mas também pode ser que seja um furto, ele praticou condutas semelhantes. A gente tem que ter critérios, a gente tem que ter pressupostos objetivos para se definir qual vai ser a norma aplicável. E para isso a gente tem 3 princípios fundamentais para solucionar esse conflito aparente de normas, que são os princípios da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção. Alguns doutrinadores, uma pequena parcela da doutrina, menciona o princípio da alternatividade como um elemento apto a solucionar também esses conflitos. Mas, no final da aula, na última questão que a gente vai realizar, eu vou explicar por que a alternatividade não pode ser chamada de um princípio fundamental de solução do conflito aparente de normas, porque ela soluciona apenas internamente aos tipos penais. Ela apenas traz uma solução, um mecanismo para a aplicação do próprio tipo penal específico, que trazem mais de um núcleo de conduta, como é o tráfico de drogas. Mas eu estou me adiantando aqui, não se preocupem com isso agora. Esses aqui, então, são os 3 princípios fundamentais para que a gente solucione as situações nas quais, aparentemente, há a possibilidade de aplicação de mais de uma das leis penais. Especialidade, subsidiariedade e consunção. É muito interessante. Vejamos o primeiro deles. Princípio da especialidade. Como o próprio nome diz, ele se refere a uma qualidade específica, uma qualidade especial da lei em relação à temática que ela rege. E segundo o princípio da especialidade, a lei penal especial afasta ou derroga, como se diz, a lei geral. Ela contém todos os elementos presentes na lei geral, a lei penal especial, somados aos chamados elementos
especializantes. E é por isso que, quando a gente se depara com uma situação em que uma lei geral trata de maneira genérica de uma temática e uma lei especial trata inteiramente daquela temática, trazendo alguma especificidade a mais, a solução desse conflito se dá pelo princípio da especialidade, porque a lei que traz elementos específicos, elementos especializantes, é a que naturalmente vai ter incidência no caso concreto, porque ela tem mais pertinência com aquele fato. E o princípio da especialidade, inclusive, encontra previsão legal no Código Penal. Vejam só o artigo 12. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Se, atenção, a lei especial, não dispuser de modo diverso. E a solução, a explicação para isso é muito simples. Porque se a lei especial trouxer previsões, elementos especializantes, trouxer, como eu vou exemplificar no próximo slide, acréscimos, especificidades, ela evidentemente vai afastar a norma geral. Porque a lei especial tem um propósito para ser editada. Ela regra, ela disciplina situações mais específicas. Dessa forma, vai se afastar os ditames mais genéricos para que a lei especial tenha incidência. E um excelente exemplo está aqui na comparação entre os tipos penais do contrabando, previsto no Código Penal, e o tráfico de drogas, que está previsto na legislação especial, na Lei 11.343. Vejam só, o contrabando é a lei geral, podemos chamar assim. Vejamos o que ele prevê. Importar ou exportar mercadoria proibida. Ou seja, a princípio, qualquer mercadoria sobre a qual recaia uma proibição, seja uma proibição regulamentar, de alguma portaria, de decretos normativos, seja uma proibição legal, se você importar ou exportar qualquer mercadoria sobre a qual recai uma proibição, você vai, a princípio, estar em curso no tipo penal de contrabando. Naturalmente, essa é a lei geral. Mas suponhamos que o produto, a mercadoria proibida, no caso, importada ou exportada, venha a ser o que a legislação ou que a regulamentação classifica como droga, como uma substância psicoativa que se enquadra na classificação de droga. Ela é sim uma mercadoria proibida, mas aqui a gente tem um tipo penal específico que lida exclusivamente com essa conduta, que é o tráfico de drogas. Não é o tráfico de mercadoria proibida, é o tráfico de drogas. Então, é um elemento especializante. Se a mercadoria proibida em questão corresponder ao elemento que a gente classifica como droga, não teremos mais o tipo penal de contrabando, mas sim o tipo de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343. Ele começa, inclusive, com ambos os núcleos do tipo previstos no contrabando. Vejam só. Ele tem vários verbos, como a gente vê, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar e por aí vai, mas os dois primeiros são justamente importar e exportar. Mas importar e exportar o quê? Mercadoria proibida? Não. Importar, exportar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, ministrar, entregar ao consumo ou fornecer o quê? Apenas drogas, que são, evidentemente, uma espécie de mercadoria proibida, mas não são a única. Dessa forma, a gente tem um claríssimo exemplo de incidência do princípio da especialidade, porque a gente trouxe elementos especializantes que dizem respeito a uma espécie específica de produto, cuja prática, cuja importação, exportação ou qualquer outra incidência nos núcleos enseja a incidência do tráfico de drogas e não do contrabando. Vejam que interessante. Dessa forma, a lei especial, no caso do nosso exemplo, o tráfico de drogas, vai afastar a incidência da lei geral, que seria o contrabando. Vejam que interessante. Mas não é só entre Código Penal e legislação especial que a gente encontra elementos especializantes e incidência desse princípio. No âmbito do próprio Código Penal, especificamente, a gente encontra também. Vejam só, o homicídio simples, o tipo penal mais famoso, previsto no artigo 121, a prática de matar alguém é criminalizada, evidentemente. Mas vejam só o infanticídio, um outro crime previsto também no Código Penal. Matar, ou seja, aparentemente os núcleos são idênticos, porém, vejam os elementos especializantes. Sob a influência do estado puerperal, que é um momento chamado de psicossomático, um momento de fragilidade psíquica da mãe após dar à luz, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho.
durante o parto ou logo após. Inegavelmente, a pessoa que pratica infanticídio mata alguém. Não há qualquer dúvida sobre isso. Mas não se trata de um homicídio comum. Ela mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. Percebam, então, a presença de vários elementos especializantes que demonstram que o infanticídio, além de conter todos os elementos presentes no homicídio, é acrescido de diversas outras especificidades que não estão contidas no tipo penal mais simples. É por isso que aqui a gente também tem incidência do princípio da especialidade. E notem, mais uma coisa, que a especialidade não depende do patamar de pena. Não é uma relação de gravidade menor e maior, porque o homicídio simples é punido com uma pena superior de 6 a 20 anos em relação ao infanticídio. Vejam que interessante. O infanticídio é punido com 2 a 6 anos de patamar de pena, e ele é especial em relação ao homicídio simples. O homicídio simples, que é a norma geral, é punido com uma pena maior, 6 a 20 anos. No caso do contrabando, a gente tem uma situação contrária. A reclusão é de 2 a 5 anos, é a norma geral, enquanto no tráfico de drogas, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos. Não se trata, então, de maior ou menor gravidade, trata-se de elementos especializantes de especificidades distintas entre a norma geral e a norma especial, perfeito? Então, esse é o primeiro dos critérios que a gente utiliza para fins de definir qual vai ser a norma incidente, vigente no caso concreto. Ah, um indivíduo importou a mercadoria proibida. Tudo bem. Que mercadoria é essa? É droga? Ah, então não se trata de contrabando, tráfico de drogas. O indivíduo matou alguém. Quem foi? Foi o próprio filho. E esse indivíduo era uma mulher sob a influência do estado puerperal. Opa, não temos aqui um homicídio, temos um infanticídio. O raciocínio eu estou simplificando, evidentemente, mas só para exemplificar. A especialidade, então, diz respeito aos pressupostos, requisitos acrescidos ao tipo penal que o tornam especial em relação ao geral. Interessante, né? Agora vamos ao segundo princípio especial que nos traz soluções para fins. Ó, coloquei um traço um pouco maior, né? Que nos traz uma solução para o conflito aparente de normas. A subsidiariedade. E aqui sim, ao contrário da especialidade, a gente vai ter uma relação de maior e menor gravidade entre os tipos penais. O tipo subsidiário, o tipo inferior em termos de gravidade, só vai incidir, só vai ter aplicação no caso concreto, se o fato praticado não constitui um crime mais grave. E a gente tem exemplos disso na legislação. Vejam só, a norma subsidiária atua apenas quando o fato praticado não corresponder à norma principal. E essa relação de subsidiariedade, ela pode ser expressa, ou seja, prevista pela própria lei, ou tácita, pressuposta. A gente conclui que há uma subsidiariedade. Um exemplo de subsidiariedade tácita vem a ser a prática do crime de dano e a prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Vejam que interessante. Se um indivíduo, para fins de furtar algo, rompe aquele obstáculo, arromba uma porta, abre aquilo, rasgando de alguma forma, ele pratica, evidentemente, um furto mediante rompimento de obstáculo qualificado. Mas se ele apenas rompe aquele obstáculo sem o furto, que seria o fato mais grave, ele pratica o crime de dano. Então, o dano é subsidiário em relação ao furto qualificado por rompimento de obstáculo. A gente tem que analisar o caso concreto. Ele é contido, de certa forma, em termos de uma relação de gravidade menor ou maior, pelo próprio furto mediante rompimento de obstáculo, que pressupõe o dano. Porém, ele é mais grave, evidentemente. Só que o dano só vai incidir se o fato não corresponder a algo mais grave. Perfeito? E a gente tem também elementos de subsidiariedade expressa. Vejam que interessante. Artigo 132 do Código Penal. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Vamos ver o que esse tipo penal prevê. Expor, esse é o núcleo, a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Esse é um tipo penal que merece, inclusive, críticas. Ele é muito genérico, né? Muito aberto, porque há diversas maneiras de se expor a vida ou a saúde de outra pessoa a um perigo direto ou iminente. E, evidentemente, esse é um tipo subsidiário, porque vários crimes que afetam a integridade, especialmente a integridade física da pessoa, envolvem necessariamente a exposição da vida ou da saúde da pessoa a um perigo direto e iminente. E é justamente por isso que esse próprio crime, quando ele prevê a pena, vejam só, detenção de 3 meses a 1 ano, se
o fato não constitui crime mais grave. Então, essa é a subsidiariedade expressa. Se o fato constituir um crime mais grave, a gente não terá a incidência desse tipo penal, do perigo para a vida ou saúde de outra. A gente vai ter incidência do tipo penal mais grave. Perfeito? Ele vai afastar a incidência do tipo penal subsidiário. Mais uma previsão, o Código Penal tem várias, nesse sentido, de subsidiariedade expressa. Vejam só em relação ao crime de falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito alheio ou para causar dano a outrem. Na pena, no preceito secundário, nós temos a previsão de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Mesma coisa, numa relação de gravidade menor ou maior. Se o fato, se o que o indivíduo praticar constitui um crime cuja pena é maior, cujo bem jurídico afetado seja mais sensível do que aquele inicialmente objetivado pelo perigo para a vida ou saúde de outra ou falsa identidade, o indivíduo vai incorrer no mais grave, porque isso aqui são subsidiários, só incidem na hipótese de que a gravidade seja menor. Se o indivíduo praticar uma tentativa de homicídio, ele vai, evidentemente, colocar em risco a vida ou saúde de outra, mas de maneira muito mais grave, de maneira que não justificaria a incidência desse tipo penal, e por isso que a subsidiariedade também é uma resposta ao conflito aparente de normas. A gente vai saber qual vai incidir naquele caso concreto. Por fim, a gente tem o princípio, uma forma de resolução desse conflito muito interessante também, que é o princípio da consunção. Talvez você já tenha ouvido falar, não sei se com esse nome, talvez você já tenham visto exemplos relacionados à incidência desse princípio, que basicamente corresponde à absorção de uma norma por outra em virtude de algumas situações peculiares. É o que representa também, a gente pode chamar de continência de tipos. É como se um tipo penal, um crime, estivesse inserido em outro. A depender do trajeto para praticar, é necessário que um tipo penal menor seja praticado para que o maior seja praticado. É uma relação direta em relação correspondente ao iter criminis, o trajeto para a prática do crime. Ou o indivíduo altera a intenção dele inicialmente objetivada, não quero mais apenas ferir esse cara, eu quero matá-lo. Então, não é uma relação de subsidiariedade nesse caso, porque uma prática, ferir a integridade física do indivíduo, é um meio necessário para que se tente matá-lo. Então, a gente vai ter uma norma contida em outra, naquele caso concreto. Diz respeito, então, ao modo de praticar, as circunstâncias práticas e até mesmo a possibilidade de alteração do dolo do agente. Eu estou dizendo isso, está parecendo bem complicado, né? Mas eu vou trazer as hipóteses no próximo slide, nas quais a consunção incide. Mas, basicamente, o crime absorvido, também chamado de norma consumida, esse é o grande raciocínio da consunção, é uma fase de realização do crime previsto por outra norma, chamada de norma consunta, aquela que vai, de fato, absorver e conter o crime inferior. E assim a gente vai solucionar novamente, no caso real, qual vai ser a norma a ser aplicável. A gente vai tirar o conflito aparente de normas, extirpá-lo, para delimitar, definir qual vai ser a lei aplicável ao caso concreto, de acordo com uma dessas 4 hipóteses aqui. Essas são as 4 situações nas quais a gente verifica a presença da consunção, da absorção de uma norma por outra, de um crime por outro. Vamos ver cada uma delas. O primeiro é o crime progressivo. Eu exemplifiquei ele brevemente agora há pouco. Crime progressivo corresponde a uma relação de caminho necessário para se praticar um determinado delito. Para que um delito A, de gravidade maior, vamos pressupor que seja um delito de homicídio, seja praticado, é necessário que o delito B, como caminho para a prática do A, seja verificado, seja percorrido. Então, se o indivíduo quer praticar, por exemplo, um homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal, ele tem que necessariamente atingir a integridade física da vítima. Caso contrário, não se fala sequer numa tentativa de homicídio. Ele tem que atentar contra a integridade física do indivíduo, a saúde dele. E para atentar contra, inicialmente, um crime menor que atenta contra a integridade física, por exemplo, é o crime de lesão corporal.
Então a lesão corporal está contida, ela é absorvida pela prática do crime de homicídio. Será que o indivíduo que praticou um homicídio, uma tentativa de homicídio, ele vai ser, então vamos denunciá-lo aqui. Como ele praticou homicídio, vamos denunciar ele por homicídio e por lesão corporal grave. No mesmo contexto fático, isso não faria o menor sentido. Esse é o conflito aparente de normas. Aparentemente, a lesão corporal grave tem lugar naquele local. Porém, ela foi apenas o meio necessário, o caminho, para que se praticasse o homicídio. Dessa forma, apenas o homicídio vai incidir no caso concreto, porque os crimes anteriores, como, por exemplo, a lesão corporal, foram apenas um meio utilizado para se atingir o objetivo maior. E esse é o crime progressivo. Ele diz respeito ao percurso necessário para se atingir um bem jurídico. É necessário atingir bens jurídicos de relevância inferior. Porque, evidentemente, a vida é um bem jurídico mais relevante, de maior proteção, do que a integridade física. Mas para se atingir a vida, a gente tem que ferir a integridade física. Dessa forma, se trata do trajeto necessário. Esse é o crime progressivo. O indivíduo, ele é objetivo, ele tem a intenção desde o início de praticar o homicídio, mas ele tem que, evidentemente, passar por crimes menores até consegui-lo. Perfeito? Diferentemente, vejam que interessante, é a progressão criminosa. A segunda hipótese de aplicação da consunção, da absorção da norma. Na progressão criminosa, a gente tem que analisar o dolo, a intenção inicial do agente, do cometedor daquele crime. Na progressão criminosa, a gente tem a intenção inicial do indivíduo de praticar um fato mais leve, mais brando, um crime menor, mas durante essa prática, o indivíduo progride criminosamente, ele decide praticar um crime mais grave, relacionado ou não àquele bem jurídico. O exemplo da lesão corporal e do homicídio permanece. Nesse caso aqui, o indivíduo tem o dolo inicial de praticar, por exemplo, a lesão corporal, do artigo 129 do Código Penal. Ele tem a intenção apenas de agredir a vítima, apenas de atentar contra a integridade física dela. Mas durante a prática daquelas agressões, ou seja, já iniciada a execução, ele altera o seu dolo, a sua intenção, e passa a desejar matar aquela vítima. Ele passa a atuar para fins de cometer o crime de homicídio. Essa é a grande diferença. No crime progressivo, desde o início, o indivíduo quer praticar o crime mais grave. Só que, como meio necessário, ele precisa passar pelos crimes mais leves, de bens jurídicos inferiores. No caso da progressão criminosa, a gente tem o contrário. A gente tem uma alteração do dolo, da intenção do indivíduo durante a prática delitiva. Ele pretende praticar inicialmente o crime inferior, a norma consumida, a que vai ser absorvida. Mas, durante esse cometimento, ele altera seu dolo e vai para superior, que pressupõe um crime maior. Na prática, crime progressivo e progressão criminosa são resolvidos pelo mesmo princípio, pela consunção. Só vai incidir, como a gente está conversando aqui, a norma mais grave. Perfeito? Mas na situação concreta, as especificidades são essas. O crime progressivo é um objetivo inicial, que necessita, como pressuposto, um trajeto de crimes inferiores. Enquanto a progressão criminosa é o contrário. O indivíduo tem um dolo inicial, ele altera esse dolo para cometer algo mais grave durante o seu cometimento. E ambos, como eu já mencionei, são solucionados pelo mesmo princípio. Além desses dois, a gente tem também o antefactum e o pós-factum, impuníveis. Como o próprio nome já ilustra, o antefactum impunível diz respeito a uma prática anterior àquela conduta, que não é punida porque ela está inserida num contexto maior de uma prática criminosa. Um bom exemplo é a invasão de domicílio como antefactum impunível da prática do furto de uma residência. Ele está inserido naquele contexto. Então, o indivíduo que pulou uma janela para furtar um televisor de uma casa não vai ser punido por invasão de domicílio e por furto. Vai ser punido apenas pelo furto, porque a invasão de domicílio corresponde a um fato anterior que não vai ter punibilidade em virtude desse vínculo entre as condutas. De maneira semelhante, a gente tem o pós-factum impunível. Vamos supor que o indivíduo furtou esse televisor de uma residência e ele vende esse televisor para alguém. Ou ele danifica esse televisor intencionalmente, ele quebra a TV por algum motivo. Ele não vai ser punido porque o fato criminoso já foi praticado.
que é o furto. Então ele não vai ser denunciado, por exemplo, por furto e por dano, caso ele tenha quebrado aquela TV intencionalmente. Vai ser denunciado apenas por furto, visto que esse post factum impunível é o mero chamado exaurimento daquela conduta. Não irá mais incidir do ponto de vista da tipificação. Perfeito? Como a gente viu, então, o princípio que tem mais especificidades, mais pressupostos e hipóteses de aplicação é a consunção, ao contrário da especialidade e da subsidiariedade. Mas como a gente viu, são simples. São hipóteses objetivas, basta analisar o caso concreto para que a gente entenda qual será o princípio, a hipótese a aderir a ele para solucionar o conflito aparente de normas. Muito interessante, né? E a gente tem até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que ilustra a incidência da consunção, a súmula 17, vejam só. Quando o falsificação de documentos, se exaure no estelionato, quando o indivíduo tenta induzir alguém a entregar-lhe voluntariamente uma vantagem indevida, ludibriando mediante fraude. Então, quando o falso se exaure, ou seja, quando ele se esgota, quando, por exemplo, alguém falsifica um documento especificamente para a prática do estelionato. O indivíduo falsifica um contrato, falsifica um cartão de banco, um cheque, uma suposta prova que lhe daria alguma vantagem, com o único objetivo de praticar o estelionato. Ele não tem o objetivo inicial qualquer de praticar falso estelionato. Então a gente tem aqui um claro exemplo de antefacto impunível. Então, quando o falso, quando a falsificação do documento se esgota, se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, ou seja, aquele documento é imprestável para outro golpe, para cometer algum outro delito, o que vai acontecer é que o falso é pelo estelionato absorvido. A gente vai ter aqui também uma relação de consunção em virtude do chamado antefactum impunível. O falso se exauriu, se esgotou no estelionato, foi um pressuposto para sua prática. Vejam que interessante. Ele não vai ser denunciado pelo falso e pelo estelionato, então, segundo a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar uma olhada aqui em algumas questões bastante interessantes. Quanto ao conflito aparente de normas penais, analise as disposições a seguir. O princípio da especialidade, já vimos ele, determina que o tipo penal específico prevalece sobre o tipo penal de caráter geral. Perfeito. O tipo penal que traz os elementos especializantes, como a gente viu, um infanticídio em relação ao homicídio, o tráfico de drogas em relação ao contrabando, de fato vai prevalecer no caso concreto e reger aquele fato sobre o tipo penal mais genérico, geral, porque a especialidade regula todos os elementos do geral, trazendo algumas peculiaridades a mais. Então, perfeita essa assertiva número 1. 2. O princípio da consunção implica na absorção, perfeito, de um delito por outro. Lembram-se disso, né? Não sendo aplicável aos casos de crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, fato posterior não punível e fato anterior não punível, a gente acabou de ver que ele é aplicável nessas situações. O crime complexo, eu não mencionei porque ele é basicamente um tipo penal que engloba outros dois. Por exemplo, o roubo. Ele engloba a subtração contida no furto com grave ameaça ou violência. Mas ele sequer é um exemplo claro da consunção, mas é inserido por alguns doutrinadores, foi inserido nessa questão. Mas, de qualquer forma, vejam o raciocínio. O princípio da consunção, ele é sim aplicável aos casos de crime progressivo, progressão criminosa, fato posterior não punível e fato anterior não punível, que são exatamente essas 4 hipóteses que a gente acabou de ver. Por esse motivo, essa assertiva número 2 está amplamente incorreta. Número 3. Os requisitos do conflito aparente de normas são os seguintes: pluralidade de condutas, relevância causal das condutas e liame subjetivo entre os agentes. Não. Pessoal, esses requisitos trazidos nessa assertiva, essa é uma tentativa de nos confundir. São os requisitos do concurso de agentes, do concurso de pessoas, quando mais de uma pessoa pratica o mesmo crime. Eles devem ter, de fato, um liame subjetivo, que é um ajuste interno
para praticar, eles devem ter a intenção de praticar o mesmo crime, as condutas devem ter relevância causal, ou seja, devem ser importantes para a prática do crime, pluralidade de condutas e de agentes, isso é concurso de pessoas, várias pessoas cometendo um crime, e não concurso ou concorrência aparente de normas, como a gente está vendo, que tem apenas 2 pressupostos, como a gente viu, lembra-se disso? Pluralidade de fatos, de normas aparentemente aplicáveis a uma situação concreta e uma situação concreta. O caso concreto em si, o fato, unidade de fato. Por esse motivo, está amplamente incorreta essa assertiva. Temos apenas como correta a assertiva número 1. Perfeito? Mais uma questão muito interessante. No que se refere ao conflito aparente de normas, há um princípio que evita o bis in idem. O bis in idem corresponde a uma situação vedada pelo nosso ordenamento jurídico, que justamente é afastada pela solução do conflito aparente de normas. O bis in idem corresponde à dupla punição do mesmo fato. Incidência de normas distintas em razão do mesmo fato. Por exemplo, como eu exemplifiquei, o indivíduo ser punido pela invasão de domicílio e pelo furto praticado. Não, a invasão de domicílio foi o meio, foi o antefacto impunível para o furto em questão. Dessa forma, haveria bis in idem se ele fosse duplamente punido por uma mesma conduta. Então, esse é um dos exemplos, esse no caso da consunção, mas vamos ver o que a questão está trazendo. No que se refere ao conflito aparente de normas, há um princípio que evita, de fato, o bis in idem, a dupla punição, determinando a prevalência de uma norma em comparação com a geral. Aqui já dá para saber do que se trata a questão. Pode ser estabelecido em abstrato, no plano das ideias, na análise fria da lei, enquanto os outros princípios exigem o confronto em concreto, a análise da situação real, das leis que definem o mesmo fato. Essa é uma boa definição, uma boa distinção também entre o princípio da especialidade e os princípios da subsidiariedade e da consunção. A especialidade, como a gente viu, pode ser exemplificada por leis previstas. Contrabando e tráfico, infanticídio e homicídio, está prevista abstratamente. Nesse sentido, quanto à relação dos tipos penais em abstrato, o tipo penal que prevê o feminicídio, mais um exemplo interessante, deriva do tipo penal básico denominado homicídio. Lembram-se disso? Na relação, eu trouxe o exemplo do infanticídio, mas o exemplo do feminicídio é perfeito também. Ele traz todos os elementos do homicídio com elementos especializantes. O princípio que rege a relação apresentada é o da, agora ficou muito fácil, especialidade. Quando a gente tem o mesmo conteúdo de uma norma geral, porém acrescido de especificidade, a gente tem o matar alguém. Porém, no caso do feminicídio, matar alguém em razão de condições do sexo feminino. Temos uma norma especial em relação à geral. Especialidade. E algo interessante para a gente notar é que a especialidade pode ser estabelecida em abstrato, como eu exemplifiquei anteriormente. A gente pode ver isso na própria previsão legal de vários tipos penais e sua análise comparativa. Ao contrário da subsidiariedade da consunção, que a gente precisa ver o caso concreto. Perfeito? O princípio da consunção é um princípio de resolução de conflito de leis penais no tempo, sem previsão expressa na parte geral do Código Penal. Pessoal, amplamente incorreta essa assertiva, como a gente já viu logo no início, porque a gente está falando aqui sobre conflito aparente de normas penais no caso concreto, ambas vigentes naquele momento. Lembram-se do início da aula, quando eu exemplifiquei e disse que não se trata da sucessão de leis penais no tempo, saber se uma lei foi revogada por outra. Não, a gente está falando de duas leis que aparentemente são plenamente incidentes e aplicáveis naquele caso. Será que vai ser furto? Será que vai ser estelionato? Será que vai ser invasão de domicílio, lesão corporal, homicídio? Tudo são leis que são plenamente vigentes e potencialmente aplicáveis. Então, é um conflito aparente de normas, e não no tempo. E sem previsão expressa na parte geral, perfeito, mas isso aqui está tornando-a amplamente incorreta, por isso ela está errada. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro. Perfeito. Sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, progressão criminosa, fato posterior não punível
e fato anterior não punível. Essas são as 4 hipóteses que a gente viu, de fato, de absorção de uma norma por outra, de incidência da consunção. Quando há o crime progressivo, ou seja, a intenção inicial do agente já é praticar o crime mais grave, como a gente viu, ele quer praticar o homicídio. Mas para isso, necessariamente, ele tem que praticar lesão corporal. Ele tem que ferir a integridade física da pessoa até que o homicídio seja atingido. Caso contrário, é progressão criminosa. Ele altera a intenção dele durante a prática. Inicialmente, ele está cometendo, por exemplo, eu quero apenas ferir a integridade física, apenas a lesão corporal. Mas durante esse cometimento, ele pensa, não, vou praticar homicídio. Ele altera o dolo dele e passa a perseguir o objetivo mais grave. Ambos representam a absorção do mais grave pelo menor, a consunção. O fato posterior não punível, que é o exaurimento da conduta, a venda do televisor, praticar-se dano, ou o fato anterior não punível, aquele que é pressuposto, por exemplo, a invasão do domicílio para se furtar uma casa. Certíssima essa assertiva, espero que esteja claro, pessoal. Nos crimes de ação múltipla, vejam que interessante. Essa é a questão que eu trouxe por fim. Eu anunciei no início da aula para mostrar para vocês que, embora parte da doutrina inclua o princípio que responde essa questão como um daqueles que solucionam o conflito aparente de normas, ele não se trata de um princípio que soluciona esse conflito porque ele está inserido no tipo penal. Ele soluciona apenas a aplicabilidade de um tipo penal isoladamente, específico. Vamos entender isso. Nos crimes de ação múltipla ou conteúdo variado, crime de ação múltipla ou conteúdo variado é aquele que traz mais de um verbo relacionado à sua prática. Por exemplo, o tráfico de drogas, como a gente viu. Importar, exportar, ministrar, ter em depósito, fornecer, transportar. São vários verbos, vários núcleos que correspondem a apenas um crime, apenas o crime de tráfico de drogas. Então, se o indivíduo importar, exportar, ministrar, ter em depósito, fornecer drogas, no mesmo contexto, ele vai praticar apenas um crime, o crime de tráfico de drogas, porque é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Então, nesse caso do tráfico de drogas que eu exemplifiquei, a prática pelo agente de mais de um núcleo da mesma norma penal incriminadora, atenção, como eu acabei de mencionar, no mesmo contexto fático, então se o indivíduo importar, exportar e mantiver em depósito droga, no mesmo contexto fático, ou seja, praticou mais de um núcleo da mesma norma penal, no mesmo contexto fático, implica crime único, como eu acabei de mencionar, o tráfico de drogas. Em razão de qual princípio? Especialidade? Não tem uma norma especializadora aqui. Subsidiariedade? Também não se trata de uma relação de maior gravidade ou menor. Tampouco se trata de consunção, que corresponde à absorção de uma norma por outra, um meio necessário para a prática e os outros exemplos. A absorção é apenas o efeito da consunção, também não se trata, eliminamos todas essas e ficamos com a alternatividade. Vejam que interessante. Então, se um indivíduo, num crime de ação múltipla ou conteúdo variado, que eu exemplifiquei, é o crime que tem vários verbos que são relacionados ao cometimento de apenas um crime. Importar, exportar, fornecer, ter em depósito, ministrar, transportar drogas. Vários núcleos. Se ele praticar vários deles no mesmo contexto fático, ele vai praticar um crime único, em virtude da alternatividade, ou seja, alternam-se os núcleos, analisa-se no mesmo contexto. Praticou importar, exportar, tudo bem. A alternatividade diz que ambos são equivalentes nesse caso, porque se trata do mesmo tipo penal. Vocês percebem que a alternatividade, então, não está correspondendo ao afastamento de um tipo penal por outro? Não, ela está só explicando os crimes de ação múltipla ou conteúdo variado e a incidência de uma única norma nesse caso. Por isso eu não coloquei a alternatividade entre os princípios que solucionam o conflito aparente de normas, porque ela soluciona apenas algo interno, dentro do próprio tráfico de drogas e dentro dos outros crimes que têm um núcleo único. Esse é o raciocínio. Perfeito? Não se preocupem muito com isso. Lembrem-se dos 4 que solucionam, os 3, que solucionam especialmente o conflito aparente de normas, que são a especialidade, como a gente viu, subsidiariedade e consunção. A alternatividade diz respeito, então, a um tipo penal específico. A gente está internamente no tráfico explicando por que o indivíduo vai ser punido apenas por um crime de tráfico de drogas. Não tem uma concorrência com outro tipo penal, como há nos outros casos, uma concorrência aparente. Perfeito? Então, pessoal, gostaria de agradecer muito vocês. Como eu
disse no início da aula, infelizmente a gente não pôde interagir novamente nessa aula, porque ela está sendo gravada, mas muito em breve teremos outras lives ao vivo, e sempre como eu tento, na medida do possível, tirar todas as dúvidas, esclarecer e conversar bastante com vocês. Uma grande satisfação estar aqui, não deixem de baixar o material, um grande prazer, espero ter ajudado vocês, enviem suas dúvidas, comentários, sugestões, são sempre muito valiosos e bem-vindos. Muito em breve a gente se vê novamente em muitas mais aulas aqui no Que Concurso, beleza? Um grande abraço e tenham um ótimo domingo.